num livro muito conhecido, um livro que eu amo, um livro que eu já ensinei a vocês para ler. Homens e mulheres vão aprender a ser homem, aprender a ser mulher de verdade, ser marido, ser esposa, ser filho em Provérbios. Livro de Provérbios, o livro dos conselhos do homem mais sábio que existiu na terra, abaixo de Jesus, que é Salomão. Tá bom? Provérbios, você vai abrir no capítulo 12. Deixa aberto no capítulo 12 de Provérbios. Eu quero te motivar, te encorajar, a participar da Escola Bíblica Dominical, todo domingo, 9h15 da manhã, onde nós já estudamos todos os homens de Deus do Antigo Testamento e já iniciamos aí agora os discípulos, para você aprender a modelar esses grandes homens e saber por que eles foram e fizeram diferença nesta geração. Então eu amo também, quando não estou dando aula, eu gosto de sentar para ouvir aí os professores, porque eu aprendo muito com os ícones da nova aliança. Então vamos aprender aí com Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o apóstolo Paulo e todos esses grandes homens, tá legal? Quem encontrou Provérbios, diga amém. Quem encontrou o capítulo 12, diga amém. Então, segure aí, não feche, que depois eu vou pedir para você ler. A gente vai ler outro capítulo ainda em Provérbios. Capítulo 12 de Provérbios. Vamos lá? No versículo 15 ao 18, diz assim a santa palavra de Deus, toda reverência. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Versículo 16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Versículo 17. A testemunha fiel dá testemunho honesto, mas a testemunha falsa conta mentiras. Versículo 18. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Agora nós vamos no capítulo 15 de Provérbios, um pouquinho mais à frente, e vamos no versículo 31 ao 33. Provérbios 15, 31 a 33. Marque na sua Bíblia para depois você estudar com mais calma em casa. Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus no versículo 31 do capítulo 15. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Versículo 32. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. Versículo 33 e último. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Amém? Então, a primeira coisa, para você aprender a viver nessa terra, você precisa aprender a ouvir conselhos. E aqui, meus irmãos, talvez essa pregação, ela não vai falar diretamente com você. Talvez com o teu intelectual, se você tiver um QI aí, um nível de entendimento maior, você vai pegar também por esse lado. Mas aqui é uma conversa entre Deus e a tua alma, lá dentro. Porque eu, como pastor, coloquei isso como princípio na minha vida, de buscar orientação, de buscar um conselho, principalmente quando a pessoa é autoridade, quando a pessoa entende de algum assunto. Por exemplo, eu não sou contador. Então, se eu preciso fazer qualquer situação contábil, eu vou direto, eu nem tento, eu não vou lá ter que botar na justiça alguma coisa, embora eu nunca fiz isso, mas vamos supor que eu tivesse que colocar na justiça, eu não vou querer colocar sozinho. Eu vou no advogado, porque ele trabalha com isso, ele entende, ele lida com isso, ele vibra nessa energia, ele mobiliza o processo o tempo todo. Eu não tenho entendimento disso. Então eu tenho que ser humilde para dizer, eu posso ser pastor, autoridade espiritual, tenho um bom conhecimento de algumas coisas espirituais, mas eu não sei nada. O que eu sei sobre parte jurídica é o que eu ouço falar, mas eu não tenho conhecimento de causa. E nós temos um problema muito grande. Graças a Deus eu já abri mão desse problema. Mas nós, adultos, temos um problema que você precisa tratar na tua vida nesta noite, porque o Senhor vai te dar o remédio. Se você vai tomar, é com você. Mas nós já crescemos, irmãos.
desobedecendo, não ouvindo, batendo de frente, sim ou não? Olha aí, ó, toquei na ferida, acabou. Escuta, uma criança com meses, quando ela começa, ela está ali com alguns dias de nascida, ela não tem reação de nada. Eu lembro a minha filha, ela ficava deitadinha e eu querendo que ela reagisse, brincando, ela nem olhava. Aquele olhar fixo em algum lugar. De repente, ela começa a olhar para um lado, olhar para o outro. De repente, a filha do irmão Felipe, a Manu, e da irmã Glau já está espertinha, está no colo. Nesta fase, já está vendo tudo, ouvindo perfeitamente tudo, entendendo no sentido de quando fala papai, ela já olha. Cadê a mamãe? Aí ela olha, não é assim? Nesta fase, já começa o processo. Eu estou falando de uma criança de colo. Qualquer coisinha já quer sair do colo, já quer fazer malcriação, sim ou não? Você está querendo começando a andar, já está entendendo. Para começar a andar é porque já está começando a ficar esperta. Quando ela começa a andar, você quer segurar, ela faz assim. Ela não quer que você segure, sim ou não? Desde essa parte da infância, a criança já começa a querer desobedecer. A querer, não pegue aí, ela vai com o dedinho no fogo. A gente fala, não. O que ela faz? Aí chora. Desde criança é a natureza pecaminosa. E aí nós vamos crescendo. E aí nós vamos chegando aos 12 anos. Quando começa nos 12 anos, se começando a andar, a gente já está ali querendo que solte para você andar sozinho, imagine quando começa a brotar um aqui e meia dúzia aqui. Irmão, aí o garoto se acha homem demais. A menina já fica querendo ser mais do que a mãe, né? E aí, nessa brincadeira que falando parece ser engraçado, nós vemos acontecer grandes tragédias familiares pela desobediência. Na época, quando eu ainda assistia jornal, que agora não dá mais, né? Toda vez que eu assisto jornal, a pastora tem que vir limpando a sala de tanto sangue que fica na sala, porque o jornal agora é sangue, mais sangue, que teve sangue, que caiu, que deu sangue, explosão, pegou fogo, explodiu, caiu, não sei o quê, eu parei. Chega, eu quero é vida. Aí, mas quando eu assistia, toda vez que morria um jovem, aparecia a mãe ou pai na televisão dizendo: ele não me ouviu, eu falei. Eu vi uma cena de uma mãe, o filho no caixão, 18 anos, e ela dando um sermão para os presentes e dizendo: está vendo aqui, ó, não foi falta de aviso, tanto que eu falei. E aí eu lembrei e quero te lembrar que eu também fui assim. Eu também tive muita dificuldade. E olha, gente, Deus tem me inspirado a falar sobre isso. E eu sei o porquê, porque pessoas vieram já falar comigo: pastor, é de Deus, porque eu tenho questões com meu pai, com a minha mãe, eu dei muito trabalho, eu fiz isso e tal, e o Senhor quer ajudar você a ficar livre disso. Porque agora você está numa fase adulta e você talvez esteja sendo desobediente, e por isso você não está sabendo viver. Pastor, você está dizendo eu sou muito bonzinho. Não. Primeiro nós temos que anular a desobediência do passado, porque ficou em aberto. E a partir de hoje você propor no teu coração: Senhor, me ensina a viver. Senhor, me ensina com as circunstâncias, me ensina com os meus irmãos na igreja, me ensina com o pastor, com a pastora, com a liderança. Senhor, se alguém se colocar de pé para ensinar, eu quero aprender. E ainda mais se for a tua palavra. Sabe o que eu fiz? Eu demorei 25 anos para entender isso. E aos 26 eu propus no meu coração nunca mais desobedecer meus pais, bater de frente, procurar entender. E aí eu fui fazendo com Deus algumas alianças e falei: Senhor, eu quero aprender. Porque eu achava que eu sabia viver e eu comecei a ver que eu não sabia. Eu falei: Senhor, eu vou deixar o Senhor me ensinar a viver. E aí, se você estiver entendendo que Deus está começando a falar contigo, vai acontecer coisas sobrenaturais, como acontece comigo. Deus pega uma situação aqui, um tropeção na caixa de som,
e sai um ensinamento para a minha vida. Um tombo ali é um ensinamento. Uma batida de carro é um ensinamento. Tudo que eu olho, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E o Espírito Santo, ele tem uma figura, ele não é uma mulher, tá bom? É um espírito, mas é como se fosse uma mãe. É aquele que instrui, é aquele que cuida, é aquele que consola. Pode reparar, o Espírito Santo tem a figura de uma mãe. Eu não estou falando no sentido feminino, mas de cuidado, de carinho. A criança, quando está doente, o pai ele vai lá, compra o remédio, ele ajuda, ele leva para o médico, ele pega no colo. Mas quem tem a figura do Espírito Santo com a criança? De se preocupar, de suportar o peso da criança, de dar o remédio, de ficar do lado, e a criança deita no seu colo, e aí está quente de febre, e você está ali dando aquele acalento, e a criança consegue dormir no braço da mãe. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então o Espírito Santo, ele nos ensina as coisas. Então quando você for para esse nível, e é esse nível que eu quero que você saia daqui hoje, deixando Deus te ensinar a viver, você vai sair daqui, você vai aprender com tudo que você vê. Você não vai precisar passar por certas situações para aprender. Mas enquanto você não aprender a viver, você vai ficar passando por situações, apanhando, batendo, dando murro em ponta de faca, até você se machucar todo, para depois, talvez, você esperar mais um ano para ter uma mensagem dessa, todo machucado para aprender. Quem quer aprender hoje, diga amém. E aí eu quero compartilhar com você, nos últimos dias aí, há 10 dias, a gente tem a gente, graças a Deus, não é de ir a médico, a gente quase não faz uso de médico, graças a Deus, a gente tem assim uma vida bem regrada em algumas coisas, então, graças a Deus, a gente não caminha em médicos e tudo mais. Porém, a vida é feita de fases, e a fase, né, da enfermidade, ela vem, mesmo que seja uma enfermidade leve, mas a Laura, né, minha filha de 11 anos, ela teve ali uma febre que ficou indo e voltando durante muito tempo, e a gente levou ao médico, e aí veio uma infecção e algumas coisinhas, e ela ficou bem, bem ruinzinha. E nesse processo, e você vai entender, você como pai, mesmo sendo pastor, líder, ou você aí, você pode ser quem for, quando você está diante de uma enfermidade, você não pode fazer nada, a não ser orar. A gente, por mais que tenha um corpo humano, a gente não entende nada lá dentro. O médico, ele aperta aqui, ó, e ele fala, tá sentindo dor? Aí você, tá doendo aqui. Ele já sabe qual é o órgão que está doendo. E ele sabe ali, mais ou menos, o que está acontecendo. Pelo seu relato, ele identifica o que aconteceu. E aí, nós seguimos esse padrão. Aprenda isso. Eu sou crente e não vou no médico. Ei, Deus usa as autoridades. Eles são autoridades em corpo humano, autoridades em saúde. Uma vez a pastora estava com a dor, a irmã que trabalha nessa área, né, de fisioterapia, chegou lá, fez uma massagem na irmã, nas costas da pastora, em 1 minuto a pastora estava boa. Por quê? Ela sabe o ponto do corpo humano que toca, que vai trazer o benefício. Meu irmão, às vezes a pastora está com dor, faz uma massagem aqui, ela sai com mais dor, irmão. Que eu aperto tudo quanto é lugar, e aperta onde não estava doendo, passa a doer. Ela falou, aqui não estava doendo, agora está doendo. Eu falei, eu não sei, eu não conheço o corpo humano, mas nós temos um corpo. Porém, Deus levantou autoridades sobre o corpo humano. E aí, o que eu aprendi? Eu me submeto a isso. E aí Deus foi me ensinando. E eu vendo a minha filha naquela situação, a gente levando e tal, e aí eu vou, me coloco diante do médico, igual criança. Doutor, está acontecendo isso, ou doutora, né? Está acontecendo isso, isso e isso. E aí a pessoa vai anotando, vai ali, vai conversando, daqui a pouco, toma esse remédio, esse aqui, faça isso, tal exame. E aí tem o exame. Meu irmão, a irmã Laurinha, quando era pequena, tirava sangue na maior tranquilidade. Não sei o que aconteceu. Agora, quando ela vai tirar sangue, ela é uma reação engraçada. Ela não desmaia, ela não chora, ela não grita, ela fica rindo. Alguém aqui mais faz isso? É só minha filha, gente. Nunca vi isso. Ela fica rindo, ela fica tão nervosa. Ela fala, só um minutinho. Ela fica assim. Aí a gente tem que dar uma seguradinha. E aí
Aí o médico, mesmo a minha filha sendo assim, o médico fala, tem que fazer o exame de sangue. Não, doutor. Não. Vou fazer não. Não pode, não, minha filhinha, uma princesinha. Sim, senhor. Exame de sangue. Tem que esperar não sei quanto tempo para o exame sair. Senta ali quietinho. Sim, senhor. Ah, olha só, tem que fazer uma ressonância para ver aqui como é que está aqui. Sim, senhor. Bota a menina lá na ressonância. Ainda tem que ser guiado pelo maqueiro, né? Que a gente não sabe onde está o lugar, ele vem guiando, igual criança. Tá arriscado botar ele na cadeira de roda, a gente andando assim na cadeira de roda. E aí Deus vai ministrando ao meu coração e dizendo, para ter cura, esse é o processo. Se eu chego no hospital e falo, minha filha está sentindo isso, eu acho que é isso, eu acho que é desse jeito aqui, minha filha, já vou falar aqui no hospital, minha filha não tira sangue. Vai haver a cura? Sim ou não? Então a primeira coisa que nós vemos é obediência e se submeter ao processo. Existem pessoas aqui que já eram para estar numa vida muito melhor. Mas aqui talvez você foi o tipo de filho ou filha ou neto que você falhou quando você desobedeceu, quando você não ouviu, mas está tudo bem. Você era garoto, era garota, era inexperiente, não tinha maturidade. Mas o que Deus quer falar com você nessa noite? Agora é hora de você equiparar tudo isso e propor no teu coração dizer para Deus, e aí eu vou te ajudar aqui, porque eu conheço o mundo espiritual, o que é ligado na terra é ligado no céu. Vou te ajudar a ligar aqui na terra para ser ligado no céu. Repete comigo assim, Deus me ensina a viver. Eu deixo, eu permito, eu autorizo, eu reconheço que eu tenho levado a minha vida do meu jeito, mas eu agora preciso que o Senhor me ensine a viver. Amém. Por quê? Quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, realmente, eu reconheço que eu, do meu jeito, da minha forma, eu estou fazendo, eu estou agindo, eu estou conseguindo. Eu quero dizer para você, saiba destacar o que é sobreviver de viver. Sobreviver é você ir de problema em problema, de situação em situação, e viver é você olhar e falar assim, não, meu Deus, eu não quero passar por isso aqui mais não. Meu Deus, eu estou passando por essa situação aqui, mas é por causa disso, disso e disso. E aí você vai consertando a sua trajetória e vai chegar no nível que você vai fazer seus 40, 45, 50, e você vai chegar num nível tão tremendo que quando você tiver com 60, 65, 70 anos, você vai chegar num nível de entendimento, de maturidade, que você vai se tornar quase que o guru da sua família. Sabe o que é o guru? É aquele que vai ter um conselho de vida para dar. É aquele que vai ter uma autoridade no que vai falar, porque você realmente vive aquilo que você está dizendo. Quando você falar para um jovem, olha, obedeça ao seu pai e à sua mãe, você se torna autoridade naquilo que você está falando, porque você tem conhecimento de causa, porque você vive aquilo. Quem está entendendo, diga amém. Então eu quero destacar rapidamente alguns pontos para a tua vida e eu quero te ensinar o que em Provérbios fala sobre isso. Não seja tolo, não seja tola, não seja insensato, seja sábio. Deseje, olha, em Provérbios, eu aconselho que você faça um estudo, são 31 capítulos só, você lê rapidinho, é menor do que a série da Netflix, tem série que demora 3 meses, irmão. Entendeu, irmão Herbert? Aquela série que você assiste lá, não assiste não, né, irmão? Não, graças a Deus, se libertou. Mas, quando você lê Provérbios, você vai descobrir que a sabedoria ela fica clamando para que as pessoas o procurem. Então, começa a pedir a Deus, Senhor, me dá sabedoria para viver. Eu preciso ter sabedoria para viver, eu preciso ter sabedoria para me relacionar, eu preciso ter sabedoria nos meus negócios, eu preciso ter sabedoria no meu emprego, eu preciso ter sabedoria na igreja, Quando você começa a pedir a sabedoria, ela começa a te dar um senso, ela conserta o seu senso. É o que Deus está me falando aqui. A gente já vem com o senso quebrado. O senso de obediência já vem quebrado desde pequeno. Não é que Deus fez com defeito, não. É que o pecado, quando entrou no mundo, eu preciso dizer isso para você, que isso me confrontou há 22 anos atrás,
quando meu filho era bem pequeno, bebê, e uma pastora disse que os nossos filhos, por menor e mais bonitinho que fossem, eram pecadores. Eu fiquei chateado. Não, que isso, meu filhinho tão bonitinho é pecador? E ela explicou uma coisa que faz sentido. Ela falou, a partir do momento que ele sai do ventre da mãe, que ele tem contato com esse mundo, o pecado já está ali rodeando. Tanto é que ela provou que quando a criança cresce, as primeiras coisas que a criança faz é desobedecer, é ficar de birra, é querer morder pai e mãe. Já viram isso? Então ela começou a provar e é real. O pecado ele já começa a rodear. Quanto mais cresce, quanto mais tem entendimento, mais ele se aproxima. Por isso que 12, 14, 18 anos são fases às vezes difíceis, porque tem todo o pleno conhecimento. Então a criança, o adolescente, o jovem quer partir para as ações que acha que tem que ser. Então quando eu entendi isso, eu vi que em Provérbios eu poderia pedir a Deus para me dar sabedoria e entendimento para aprender a lidar com essas situações. E aí o grande segredo é, na fase adulta, é inadmissível que você permita a desobediência. É inadmissível que você permita que você não saiba viver. É inadmissível que uma criança, é admissível que ela vai colocar o dedo na tomada porque ela não tem experiência de vida. Agora, adulto colocando o dedo na tomada é inadmissível. Então você precisa falar, Senhor, me dá sabedoria. Talvez eu precise de sabedoria sobrenatural para entender que eu não posso mais ter essa atitude. Para entender como é que funciona o sistema elétrico. Aqui liga e desliga e liga. Ali é outra coisa. Vamos fazer uma aulinha de elétrica rapidinho aqui? Ó, eu não sou da elétrica, eu vou tentar, vocês me ajudam. Isso aqui é interruptor e ali é tomada. Certo? Vamos lá? Eu vou apontar, você vai falar para mim. Interruptor. O professor está ruim, os alunos estão com sono. Vamos lá. Interruptor. Tomada. Interruptor liga e desliga. Tomada dá choque. Aprenderam? Ninguém bota o dedo na tomada. Tá bom? Aí você fala, aí, ó, besteira do pastor, é claro que eu sei. Na sua vida, você está o tempo todo enfiando o dedo na tomada de situações que você já era para ter aprendido. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou fazendo como Deus quer fazer com você nessa noite. Olha, vocês são adultos, mas eu quero dizer que aqui liga e desliga, aqui dá choque. Eu ensinei para minha filha, toda vez que você for colocar a tomada, nunca segure no ferrinho, sempre segure aqui nessa parte, né, ou branca ou preta da carenagem da tomada ali. Nunca pegue no ferrinho. E ela já cresceu entendendo isso. Aí eu contei uma história para ela, de um menino numa igreja, primeira igreja batista de Campo Grande, 1900 e alguma coisa, um menino de 9 anos. Eu cheguei lá, estava lá um caixãozinho, eu perguntei o que houve. E aí falaram, ele de madrugada, 9 anos, ele foi mexer ligar o ventilador e ele botou o dedo naquilo. Estava no quarto, sozinho, morreu eletrocutado. Vocês estão entendendo? Então, como pai, eu falei para minha filha, é óbvio para nós, ó, aqui dá choque, aqui não dá choque, é assim, assim, assim. Nessa noite Deus está falando para você. Eu sei que você é adulto, mas cuidado, porque tem coisas que você não está conseguindo parar de fazer, desobedecer, de não entender. E aí vai a primeira chave para a tua vida. O primeiro tópico é, o tolo confia apenas em si, mas o sábio ouve conselhos. Ah, se eu sou você, eu guardo isso. Toda vez que alguém chegar para você com um conselho, ei, não estou falando de opinião, não estou falando de uma pessoa pastor, mas aí fora diz que se conselho fosse bom, ninguém dava. O que diz? Não é um versículo, não? Uma frase que fala aí fora? Quem já ouviu essa frase, levanta a mão. Essa frase é do diabo, você sabe, né? Porque o livro que nós acabamos de ler é o livro dado pelo homem mais sábio. Tem outros sábios que também escreveram aqui. Mas vocês estão entendendo isso? O mundo diz, nós crescemos ouvindo que conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia. Ou seja, a gente já cresce desprezando o conselho. Eu descobri que tem um livro só de conselhos na Bíblia. E eu passei a amar conselho.
Eu passei eu falei, Senhor, eu não quero ser um tolo, a pessoa está falando ali, eu estou ali, eu não consigo enxergar que eu estou errado, eu não consigo ver, e aí eu estou ali relutando. Aí veio aquele pensamento, mas a pessoa vem falar e eu vou ter que escutar? Aí Deus me deu uma regrinha que eu quero te ensinar. É um macete. Olhe para quem está te dando conselho. Quem é a pessoa que está te dando conselho? Se eu estou ali fora, aí vem um homem, né, embriagado, cheio com a cachaça na mão, para me dar um conselho para eu ir lá beber, eu vou analisar a situação, vou analisar o conselho, vou analisar a pessoa, por mais que eu ame, por mais que eu possa querer o bem dele, mas aquele conselho, você fala, cachaça faz você esquecer tudo. Vamos beber. Uma vez um parente da família lá, da outra família, da minha esposa, né, da minha esposa lá, na minha família não tem isso, estava o pessoal assim, aí a mãe lá de todos, né, morreu. Aí todo mundo lá triste no velório, aí chegou um rapaz, né, que gostava de beber, falou assim para o outro, eu achei bonito, ele abraçou o outro e começou a falar. Falei, rapaz, olha que legal, ele bebe, ele está ali na situaçãozinha dele, mas está dando um bom conselho, pelo menos ali no momento de luto. Aí eu me aproximei, eu falei, ele dando um conselho, eu quero receber também. Aí ele falou assim, meu amigo, não fica assim não, vamos ali tomar uma cachaça. Olha o conselho que ele está dando. Você vai esquecer tudo rapidinho. Foi um conselho, não foi? Mas olha quem estava dando, olha o tipo de conselho. Ei, é hora de você ter discernimento, entendimento, de olhar para quem está te aconselhando, para quem está te orientando. Qual é a intenção do coração daquela pessoa? E aí você vê ali os frutos daquela pessoa. Então, a partir de hoje, quando eu olho para um médico, eu ouço o conselho, a não ser que o conselho, minha filha está com uma infecção, a gente tem um pouquinho de entendimento por experiência de vida, e ele vai lá e manda dar morfina na minha filha. Ela está com uma febre, ele manda aplicar morfina. Ou então ela foi fazer a ressonância, tomografia, e ela não pode tomar contraste. Então, se ele mandasse aplicar contraste, eu ia falar, não, contraste não por causa disso, porque se não fosse isso, eu deixaria aplicar, da reação dela. Vocês estão entendendo? Então, não é que eu estou te ensinando a aceitar toda e qualquer sorte de conselhos. Você avalia. Tem gente que não avalia. Tem gente que não está, não quero, eu não vou fazer. E aí, a partir de hoje, deixa Deus te ensinar. Como é que Deus me ensina as coisas? Toda vez que eu vou ao médico, toda vez que eu vou trocar o documento do carro, eu vou passar pelos processos, aí Deus fala assim, tá vendo, meu filho? Tudo é um processo. E em tudo você tem que se submeter. Você vai para a academia, você pode fazer a sua série sozinha? Pode. Você pode pegar os aparelhos sozinhos? Pode. Mas você corre o risco de estar pegando errado e te dar um problema. Você pode fazer uma série que não é o ideal para você. Você pode tomar suplementos sozinhos? Pode. Mas não seria muito melhor você perguntar ao professor, à professora da academia, ou até mesmo quem quer contratar alguém para estar ao lado orientando? Por quê? Aquele profissional, ele estudou. Quem está entendendo, diga amém. Então, quer aprender a viver? Aprenda a se submeter ao processo. Toda vez que eu passo por uma experiência dessa, o Senhor fica me ensinando o tempo todo. Quando a minha filha foi fazer um tratamento dental, né, ela teve que usar um aparelho que afastou o dente dela, ficou um dedo quase assim, afastado. Mas era necessário aquele procedimento para acertar os dentes dela. E eu podia falar para o médico, a doutora, e falar, não, minha filha não vai passar por isso não. Ela falou, olha, vai ficar feio, vai ficar aberto, e na escola pode ser que ela tenha problema. Dito e feito. 30 apelidos por semana ela chegava em casa narrando. Né? Janela não sei de quê, poço sem fim, e uma opção de coisa. Eu ensinei a ela a lidar emocionalmente com essas questões, até que o dente abrisse, voltasse para o lugar, mas era necessário para que a dentição dela se tornasse perfeita. Quem está entendendo, diga amém. Agora, se eu falo, não, doutora, que isso? Você quer o mal? E o pior, você ainda paga para isso. Você ainda paga para passar pelo ridículo. Mas no final, que para mim primeiro, ela abriu o notebook, mostrou o que é feito, como é feito, ela mostrou total autoridade no assunto. E eu confiei a minha filha para que ela fizesse o processo. Quem está entendendo, diga amém. O Senhor está falando para pessoas aqui.
Se você teve problema com pais, com mães, é hora de você pedir perdão. E ainda que você ache que eles erraram no processo, é importante que você peça perdão e se libere. Porque talvez a sua vida está presa porque você simplesmente está batendo de frente com o sistema. Aprenda uma coisa. Escute e guarde o que eu vou te falar aqui. Toda vez que você vê na televisão qualquer pessoa batendo de frente com o sistema, com as autoridades, independente se elas estão certas ou erradas, essa pessoa não vai subsistir. Quem aqui conheceu ou lembra do Gabriel Monteiro? Levanta a mão assim, só para eu saber. Gabriel Monteiro, um jovem deputado, ele foi vereador e ganhou fama batendo de frente com os médicos. Os médicos, muitos estavam errados, que estavam dormindo na hora que não era para dormir, batendo de frente com coronéis da Polícia Militar. Ninguém matou ele, não. Mas desde o início, das primeiras lives que ele fez, que depois eu parei de assistir porque não faz sentido para mim aquilo, eu falei para o meu filho, filho, isso não vai dar certo para ele. Porque ainda que essas pessoas estejam erradas, elas são autoridades onde elas estão. Ele falava com o coronel, botando o dedo na cara do coronel, chamando de mentiroso. Aí você já vai para um âmbito de desobediência às autoridades. E aí Deus te entrega a própria sorte. Porque se tem uma coisa que Deus odeia, é a rebeldia. Porque o diabo começou com isso lá no céu. Então, toda vez que a gente desobedece, toda vez que a gente se rebela contra um sistema, estando o sistema certo ou não, quem paga o preço é quem se rebelou. Quem está entendendo, diga amém. Lembra do Carandiru? Eles estavam certos em pedir melhorias, porque estava um caos naquele lugar. Aquele lugar, Carandiru, era tão terrível que foi demolido, foi desativado, de tão terrível que ele era. Eles estavam certos de reclamar, mas da forma como eles fizeram, mataram outros colegas de cela, fizeram reféns, fizeram tanta coisa, eles foram de frente para o sistema. O que aconteceu? Eles entraram, foi uma chacina, foi a coisa mais horrível que aconteceu. Toda vez que você se levanta contra uma autoridade, seja ela quem for, seja, grande exemplo é Davi, que tinha toda a razão para matar Saul, mas ele decidiu aplicar esse princípio que o Senhor te ensina para você aprender a viver, o princípio da honra. O médico está lá, eu estou aqui, eu tenho domínio sobre a palavra, ele não tem domínio sobre a palavra, mas tem domínio sobre o corpo humano. Então, aqui eu sou autoridade, lá ele é autoridade sobre a minha vida. Quando o assunto lá é enfermidade, é saúde, ele está aqui. Se acontecer, como já aconteceu, eles estiverem com problema familiar e identificar que eu poderia ajudá-los e eu já dei atendimento no gabinete do médico, ok. Aí eu me torno autoridade sobre a vida dele num assunto que ele não domina. Mas se é um assunto que ele domina, eu preciso me submeter. Quem está entendendo, diga amém. Então a primeira coisa é essa, o tolo confia apenas em si mesmo, mas o sábio ouve conselhos. Olha o que diz Provérbios 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselho. Ouvir conselho é sabedoria. A pessoa que ouve conselho fica mais sábia, a Bíblia diz. Quanto mais conselho você ouve, mais sábio você fica. O insensato fecha os ouvidos para o que os outros dizem. O sábio tem humildade para ouvir e ponderar e aprender. Será que eu estou errado aqui? Será que está certo isso aqui? Será que essa pessoa quer meu bem? Pondere sobre isso e aprenda com isso. Eclesiastes 7:5 diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Olha que coisa tremenda. É melhor você ser repreendido por alguém que tem autoridade, que é sábio, que está querendo te ajudar, do que o elogio. Oi, querido. Oi, tudo bem? Aquela pessoa que nunca te repreende, aquela pessoa que nunca te bota um defeito, aquela pessoa que... Não, eu prefiro que a pessoa venha, é isso, isso e isso, e você poder ter a oportunidade de ali conversar e crescer se você estiver errado, do que aquela pessoa que só vem com lisonjas. Nunca diz um não, nunca sabe, aquela pessoa é o coleguinha, a amiguinha, e está tudo certo, você está sempre certo, e a pessoa nunca te repreende. É por isso que tem briga entre filhos e pais, porque as únicas pessoas na terra que repreende com força, que exorta, é pai e mãe. Amigo, ixi, toda vez que eu quis fazer besteira quando estava no mundo, os meus amigos me apoiaram. Todas as vezes. Pô, vamos fazer isso aqui assim? Vamos embora. A minha mãe falava, filho, não vai não. Vamos pro baile hoje? A galera, vamos embora, estamos juntos. A minha mãe, filho, não vai.
Vocês estão entendendo a diferença? Quem está entendendo, diga amém. Segundo, a repreensão do justo é um presente de Deus. Quando alguém te repreende, quando alguém te exorta, a partir de agora, entenda que é um presente de Deus. Olha que loucura, a Bíblia é louca. Ué, alguém está me repreendendo? Pastor, o que é repreensão? É quando alguém briga comigo? Não. Repreensão é até brigar, mas é brigar chamando para perto. A mãe, o pai tem muito essa figura. Briga, faz, mas o pai e a mãe quer perto. Então é uma repreensão. A Bíblia fala, exortação e repreensão é brigar chamando para perto. Então, quando alguém for até você e disser algo, e essa pessoa tem autoridade, essa pessoa tem frutos, e ela disser para você, olha, aqui você está errado. E aí, em vez de você fechar o coração, você fala assim, puxa, foi difícil ouvir isso, mas eu preciso aprender a viver. Então, Deus, usa a repreensão para que eu possa crescer. Usa a repreensão para eu aprender, se é o que eu preciso. E outra coisa, nenhum de nós aqui somos mais criança. Quando a gente é criança, as pessoas, menino, não pode, para com isso, vai deitar, vai dormir agora. Vai, passa aqui, passa, vai tomar banho. Há anos que não tem ninguém para fazer isso com você. A não ser que você ainda esteja nessa fase. Mas os adultos aí, irmã Kari, né? Sua mãe foi lá na tua casa essa semana, já escovou o dente, vai escovar o dente, tá com o pé sujo aí, e não sei o quê. Não tem isso. Então você se acostuma a não ser repreendido mais. Aí quando chega uma autoridade, irmã Kari, a irmã errou no procedimento hoje aqui dos diáconos. A irmã sabe que o protocolo é esse e a irmã não fez direito, mas eu entendi que a irmã poderia estar. O que houve? Aí eu dou aquela chamadinha, mas olha, a irmã é bênção, mas atente para esse detalhe. Pastor, não gostei não. Pastor, me chamou a minha atenção, eu sou uma perfeita aqui. Em vez de parar e pensar, não, eu errei sim, eu acho isso lindo. Eu olhei para uma pessoa aqui agora, eu vou relatar aqui um fato que aconteceu aqui. Uma querida irmã da igreja, que tem um nome, ela tem um sobrenome daquela rua que sobe. Vou deixar o mistério para vocês. O sobrenome, os visitantes por enquanto vão boiar, mas eu vou dar para vocês a chave. É uma irmã que tem aqui na nossa igreja, muito querida, muito abençoada, mulher de Deus. O sobrenome dela é aquela rua que sobe. Tá? É Enigma. Vamos lá. Aí essa irmã falou, eu quero cantar no ministério de louvor. Aí a irmã ficava aqui, ó. Te adorando, teu poder, santo de Deus, adorando. A irmã é bênção. A irmã é top. A irmã é maravilhosa. A irmã manja de muita coisa. Mas, irmãos, aí um dia eu cheguei para essa irmã e falei, irmã, aí dei uma volta, sabe? Irmã, sabe cantar? Não, pastor, só gosto de cantar no banheiro, eu gosto. Irmão. Qual foi, irmão? Depois de 8 anos a revelação. Eu não tinha falado quem era. Quem está no vídeo é a irmã Vanessa Ladeira. Então, o esposo dela que explanou aqui. Os visitantes, o nome dela é Vanessa Ladeira e ela está sentada desse lado da igreja. Tá? É obreira, está uniformizada, se doeu quando o marido... Irmão, que o Senhor seja contigo na tua casa essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, todo espírito de confusão que o pastor sem querer lançou, eu retiro agora, em nome de Jesus. Eu estou brincando aqui, que ela é madura, a gente já riu muito disso. Isso foi bem lá atrás. Agora eu descobri, então que ela queria cantar na bandinha lá, não deixaram, ela vai cantar aqui. Tá explicado. Te adoramos, ó Cordeiro! E ela cantava com expressões, faltava dançar, cantar. E a irmã ministrava, cantava, pregava, tudo no louvor. E o ministério estava um samba do afrodescendente com questões emocionais. Entenderam? Não pode mais falar essas coisas, não. É o samba do afrodescendente com problemas emocionais. Tá? Aí... a gente fez uma reunião para ajustar algumas coisinhas do Ministério de Louvor e eu perguntei para a irmã, só para eu tirar dúvida, é só dúvida minha.
A irmã sabe cantar? Não, pastor, mas eu gosto muito de cantar, adorar o Senhor, muito na minha banheira eu canto, que é maravilha. Então, irmã, olha só, vamos orar profundamente para que o Senhor te revele o teu dom. Porque não... E aí eu estou brincando, mas ela falou assim, pastor, eu sei que eu não canto, mas eu queria cantar ali. Aí eu fui, deixaram eu entrar, que a irmã, vocês conhecem, a irmã Vanessa, né? Ela entra, irmão. Aí ela foi. E ali, naquele dia, ela foi assim, orientada, repreendida a não fazer aquilo. Já se passaram 6 anos, eu acho. Essa irmã não mudou 1 milímetro, entendeu, reconheceu que ela é igual a mim, tá? Nós adora. Nós não é cantor, nós adora. É diferente cantor e adorador. O irmão Josias canta, né? Não sei o quê, faz ali. Eu não, irmão, não sei nem decorar a letra da música. Eu esqueço, no meio da música eu esqueço a letra. Então eu só adoro, eu abro a boca e do meu jeito. Mas não pode botar microfone. Entendeu? Então, nós conversamos, sabe o que aconteceu? Ela ouviu o conselho, e era bem chato isso, sim ou não? Eu ter que dizer isso para ela? Irmã, eu quase me senti no The Voice. Apertei o vermelho, virei assim, ó. Aí tá ela lá. Sabe o que aconteceu depois disso, para a gente encerrar? Ela não ficou com raiva, ela não ficou chateada, ela entendeu. Ela olhou e falou, realmente. Sabe o que aconteceu? Deus começou a usá-la em pregação, ensino. Hoje, graças a Deus, ela não canta mais. Mas hoje, ela e o esposo são a porta de entrada para aqueles que querem assumir um compromisso com Cristo através do batismo. E a aula é top. O pessoal fica apaixonado ao ponto de quando eu vou dar aula, eles desprezam a minha aula. É a lei do retorno. Eu barreirei ela aqui, agora na aula dela eu sou embarreirado. Aí, por fim, hoje é usada por Deus nesse altar, pela maturidade dela, pelo entendimento dela, pela obediência dela. Ela é usada para pregar a palavra, tem o diferencial dela. Aquele jeito dela lá, Deus, ela obedeceu, Deus só moldou. Só moldou, e hoje ela faz com excelência. É uma das pessoas que, se eu um dia não puder dar o estudo, me substitui, porque é uma pessoa que colocou o coração ensinável, e o Senhor tem moldado. Então, nesta noite, para a tua vida, eu quero encerrar com isso. A sabedoria vem quando você teme. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você ouve uma palavra dessa, você fala assim, meu Deus, eu estou nesse nível aí, eu cresci, sou adulta, a irmã Vanessa é adulta, casada, tem filhos. Ela poderia falar, não, pastor, que isso? Não, eu acho que eu canto, Deus me chamou, Deus fez isso, porque o crente bota Deus em tudo. Não, realmente eu não canto nesse nível, não. E eu realmente, eu me ouvia, pastor, só que eu estava no meio da bagunça ali, todo mundo cantando, eu jogava a minha voz. Mas eu entendia, eu estava ouvindo. Tem gente não. A pessoa está com o pé no buraco assim, ó, já com a lama até aqui. E você fala assim, ó, tem lama aí. Tem não. Comendo lama. Tem não. Em nome de Jesus, saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu quero ter esse princípio na minha vida da obediência. Porque se eu obedecer, o Senhor vai me ensinar onde eu for. Ei, vai fazer carteira de profissional, de motorista? Por mais que você saiba dirigir, você vai ter que passar pelo instrutor e vai ter que passar lá, ó, ficar quietinho igual criança, se tremendo, para passar na prova. Você pode ser quem quiser, meu irmão. O juiz, quando ele está doente, que ele está deitado numa cama, o presidente agora, o presidente não, né? O ex-presidente, está lá. Quem vai dar banho no bumbumzinho dele? As enfermeiras, se ele não puder levantar. Quando o ser humano está deitado numa cama, ele pode ser quem for, ele tem que obedecer. Seu Jair, está na hora de tomar o remédio. Não quero não. Tem que tomar. Ah, não quero isso. Tem que fazer. Então, a partir de hoje, proponha no teu coração, se você quer aprender a viver, obedeça. Se submeta ao processo. Aceite a repreensão, porque é a sabedoria de Deus você agora começar, escute, pare de rejeitar e comece a receber o que vem de Deus para a tua vida, ainda que isso seja difícil. Minha filha ficou dodói,
Deus me ensinou tanta coisa nesse período. Então como posso eu ficar chateado com Deus? Por que o Senhor permitiu? O Senhor está fazendo o que comigo? Eu estou pregando a tua palavra e o Senhor faz isso com a minha filha? Não, Senhor. Ei, tem misericórdia de mim, da minha filha, da minha família. Cobre-nos com teu sangue, livra-nos do mal, repreende o espírito de enfermidade. Senhor, o que o médico falar, meu irmão, eu estou lá para fazer. E aí o médico passou os remédios, a gente comprou. Laurinha tá, ó, a febre foi embora, a infecção, ó, baixou. Não vou dar remédio não, vou orar. Não, existem autoridades que Deus instituiu na terra. Quem entendeu, diga amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer aqui uma conclusão, uma aplicação. Se você deseja viver, escute, de forma sábia e honrada a partir de hoje, comece temendo a esse Deus. Ou seja, reconhecendo que Ele sabe mais do que você e que a palavra dEle é a autoridade final sobre a sua vida. Como pastor, na igreja, a minha palavra na igreja, tá? Na congregação, eclesiasticamente falando, eu tenho que ir para a pessoa e dizer, ó, tá aqui irmã Vanessa, irmão fulano, irmã tal, ó, isso aqui não tá legal. Então, quando você entende isso, quando você entende que existe uma autoridade final e você se submete, o Senhor só tem a te abençoar. Talvez a irmã Vanessa tivesse até hoje aqui cantando, não ia fazer direito, não ia ter uma adoração perfeita, ia estar sendo vista de uma forma que eu não queria que ela fosse vista, e por preservação, eu a orientei, ela obedeceu, e hoje, quando ela sobe nesse altar, as pessoas já olham de outra forma. É isso que Deus quer fazer com você. Obedeça ao processo que você está passando. E eu concluo dizendo, deixa Deus te ensinar a viver, mas é apenas um convite, é uma urgência espiritual que você está precisando. O mundo está cheio de vozes falando com você, mas só a voz de Deus traz vida. Só o conselho de Deus para a tua vida traz vida. E às vezes a exortação de Deus, a briga de Deus, como hoje Ele está brigando com você com amor, traz vida. A sabedoria de Deus é revelada pela sua palavra e confirmada por conselhos de pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. E aí eu quero te dar um desafio. A quem você tem ouvido? Às vezes você ouve tanta gente, mas quem realmente quer o teu bem você não ouve. A quem você tem ouvido? Você tem deixado Deus, por meio da palavra dele, como esta desta noite, e também de pessoas mais maduras que você, que já viveram coisas que você talvez ainda não viveu, seja por forma de correção, de repreensão, de exortação, de você deixar essas pessoas te ensinar a viver. Quando eu, como jovem, falei, Senhor, me ensina pela tua palavra a viver, me ensina a lidar com a minha mãe, me ensina a lidar com meu pai, me ensina a lidar com a minha esposa, me ensina a lidar com os meus filhos. Senhor, se eu estiver errando, me ajuda, me repreende e tal. Quando eu falei isso para Deus, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a olhar para minha esposa de uma forma diferente. Comecei a olhar para os meus filhos de uma forma diferente, a ter uma sabedoria que não tem como eu te explicar, porque é sobrenatural. Mas se você quiser essa sabedoria, se você quiser esse coração ensinável, você pode ser igual Davi, errar, pecar, mas se o teu coração for ensinável, o Senhor sempre vai te colocar no caminho certo. O Senhor vai sempre te abençoar. Por isso que a Bíblia diz, aquele que honra pai e mãe, ou seja, autoridades, vai ter dias grandes, prósperos, longos na terra. Tem muito jovem morrendo cedo por causa da desonra, por causa da desobediência. E isso não é sobre jovens, é sobre os adultos. Porque você agora é pai, mãe, agora você é adulto, e aí agora ninguém manda em você. Ei, existe uma palavra que manda e deve mandar. Nós cometemos um erro quando dizemos, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Só que você não obedece a palavra dele. Então ele não é o teu Senhor, porque o servo obedece ao seu Senhor. Saia daqui hoje com teu coração inclinado e dizendo, Senhor, eu entendi essa pancadinha de leve. Eu quero te obedecer. Me ensina com as circunstâncias a te obedecer.
Eu não quero ter cabeça dura, eu não quero ser carne de pescoço, eu não quero ser mente fechada, eu não quero ficar sofrendo dos próprios erros que lá no fundo eu sei que eu não estou aprendendo. A partir desta palavra, eu quero que o Senhor me ensine a viver dessa forma. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê graça, me dê um olhar de compreensão para as pessoas que vêm até mim, para me dar uma orientação, um conselho e ainda que seja uma exortação. Como pastor, quando eu quero fazer algo ou tomo uma decisão X, a minha esposa me repreende. O meu filho, eu já dei autoridade, se eu tiver errado, dele me repreender. Com respeito, é claro. Mas me repreender em que sentido? Pai, ai, tá demais, hein, pai? 5 bananas, pai? Poxa vida, a regra são 2, pai. Tá errado, papai. Aí a pastora vem logo também, ela já vem atrás com o pé na porta já. Aí, olha a barriga. Olha dezembro, dia 31, que tu prometeu para a igreja. E é só lapada, irmão. Entendeu, Daniel Milese? É só lapada. Não, eu que sei. Eu fico quietinho, né, irmão? Me escondo, vou para outro lugar da casa. Tô todo errado. Não, eu não quero saber. Eu que sou o pai aqui, eu sou pastor. Ninguém manda em mim. Não, eles querem o meu bem. Quem está entendendo, diga amém. Hoje é dia de escolher a sabedoria como sua aliada. Se você desejar, com a oração que eu vou fazer agora, e abrir teu coração e falar, Senhor, isso aqui, meu irmão, é tão poderoso que até a Camille, qualquer pessoa ali do nível dela de idade, Camille está com 16 anos. Se a Camille, com 16 anos, fizer essa oração e colocar de verdade diante de Deus, Senhor, eu quero ter sabedoria. Meu irmão, minha irmã, você pode não decorar nada, você pode ter uma mente na sua concepção fraca, você pode ter problemas até cognitivos, você pode estar passando por uma depressão, você pode estar em qualquer estágio mental. Através da sua oração, da sua atitude, do seu desejo, o Senhor vai te capacitar a ter uma mente brilhante, uma mente sábia, porque estudo não dá sabedoria, o que dá sabedoria é Deus. Toda a sabedoria, Ele é a fonte da sabedoria. Você pode sair daqui hoje uma pessoa mais sábia, e o sábio ouve conselhos. Feche seus olhos, eu quero abençoar a tua vida. Já abençoei com a palavra. Agora eu quero estartar essa palavra na tua vida, no teu coração, para que haja uma transformação na sua mente e você se torne uma pessoa que vai aprender com tudo. E eu te garanto que você vai ter uma sabedoria acima da média, e esta sabedoria vai trazer melhorias para a tua vida, para a tua mente, para a tua alma, para o teu coração, para a tua família. Aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai prosperar, porque o teu coração é um coração ensinável e você vai prosperar e frutificar em nome do Senhor Jesus. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Eles não saíram da casa deles para brincar neste lugar. Eles sabem que aqui tem a tua palavra e eles vieram aqui, não foi para ver um cantor famoso, não foi para ver um pastor das mídias sociais famoso. Eles vieram aqui porque eles querem ouvir a tua palavra. E a tua palavra foi lançada aos corações nesta noite, aonde o Senhor nos ensina a viver. E o princípio da vida plena é a obediência e a sabedoria. Nesta noite, como sacerdote neste lugar, eu quero pedir uma unção dobrada de sabedoria, porque a tua palavra me garante isto, quando lá em Tiago ele diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Está sendo liberada uma unção de sabedoria dos altos céus, para que você tenha sabedoria na sua própria vida, sabedoria com a sua saúde, sabedoria com tudo aquilo que você faz no seu trabalho, sabedoria para estudar, sabedoria para passar no concurso, sabedoria para receber uma promoção, sabedoria para lidar com seus filhos, sabedoria para lidar com seu esposo, com a sua esposa, sabedoria para lidar com as suas amizades, sabedoria para lidar com seus familiares.
Receba a sabedoria do Senhor para que este mal saia da sua vida, o mal da desobediência, o mal da vida negativa. Só pense em coisas ruins, pense nas coisas do alto, e o Senhor, a partir de hoje, se você abrir o teu coração, abrir a tua alma, pedir perdão por toda a desobediência que você cometeu no mundo espiritual, o Senhor, a partir desta palavra, vai te ensinar a viver, e você vai desfrutar do melhor desta terra. Todo espírito contrário à palavra de Deus na sua vida, espírito de depressão, espírito de tristeza, espírito de insônia, espírito de confusão, espírito de separação, toda sorte de coisas negativas vai sair da sua vida quando você abrir o teu coração para a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, quando você desejar uma nova vida em Cristo Jesus. E se você deseja uma nova vida, significa que você não quer ter as mesmas atitudes antigas. E determino sobre a tua vida toda sorte de bênçãos, toda sorte de entendimento de tudo que for para o teu bem. E você recebe hoje a sabedoria dos altos céus e de proporção maior, discernimento espiritual para entender quando algo é bom para a sua vida, ainda que seja uma exortação. Você vai entender espiritualmente, discernir espiritualmente que aquilo é para o teu crescimento, e você vai abraçar, e a tua vida vai mudar em nome do Senhor Jesus. E quem recebe, diga amém.